reduzir o risco também, porque, poxa, tá, o que acontece? A ação agora é o inverso, ela está cotada muito barata e isso não é bom para o mercado. Aconteceu com a Tecnisa, por exemplo. Ó. De 10 ações, colocaram uma ação. Por exemplo, na proporção de 10 para 1. A cada uma ação se tornou 10. A mesma ideia, você tinha 10 ações a R$10 cada, você passou a ter uma ação a R$100 cada. Da mesma forma, não aumentou o seu patrimônio e também não houve aumento no capital da empresa. Certo? Por que você precisa saber disso daqui? Porque isso daqui vai alterar a quantidade, obviamente, que você tem e às vezes pode alterar no seu preço médio também. No cálculo geral, vou te mostrar na planilha lá, tá? Isso é o segundo evento. Desdobramento e grupamento. E como é que você fica... Pode falar. Porque é o seguinte, você teve mais ações. Imagina o seguinte, nesse caso aqui, ó, você tinha 10 ações e agora você passou a ter uma. Então lembra que o seu preço aqui é como se fosse, na verdade, aqui na verdade não vai ter alteração, né? É só um ajuste, digamos, contábil para a Receita entender. Peraí, ela tinha 10 ações e agora ela tem uma por quê? Sendo que o patrimônio dela não aumentou. Então você só vai informar para a Receita. Porque se você deixasse, vamos supor, a empresa fez essa alteração. Aí você coloca lá na Receita, no site dela, que você tem 10 ações a 10 ações a R$10 cada. Mas você fala, peraí, se a empresa ela diminuiu 10 para 1, como é que você tem 10? Você entendeu? Então é para saber a sua posição em quantidade e o valor é o mesmo, mas a quantidade que ela quer saber. Eu vou te mostrar na planilha aqui, vai ficar mais claro. É o grupamento, o desdobramento e mais dois que eu vou te mostrar aqui agora, que é chamado eventos de ações, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui. Bonificação. Bonificação, como o próprio nome diz, é um bônus que a empresa dá para você em função do quê? Em função do aumento do capital dela. Conforme ela vai tendo lucro, vai tendo reservas, o capital dela aumenta. É como se você começasse o seu negócio. Lembra o exemplo da nossa lanchonete lá, né, da lanchonete que a gente tinha feito, lá dos lanches e tal. Foi crescendo a empresa, tendo lucro, tendo reserva. Poxa, show de bola, está aumentando. O que a empresa faz? Ela pode distribuir novas ações de forma gratuita para você que é acionista. Tá? O objetivo também vai facilitar a negociação dessas ações, só que vai ajustar o preço. Novamente, como é que funciona? O exemplo de Itaúsa aconteceu recentemente. Ela deu uma bonificação de ações porque aumentou o capital dela. Vamos supor que seja uma bonificação de 20%. A cada 100 ações você vai receber o quê? 20 ações, 20%. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Ó. 100 ações vezes R$10, você tem o quê? R$1.000. Logo, se teve uma bonificação de 20%, você vai ter o que agora? 1.200, 20% no caso. Só que aí se eu pegar R$1.000, que é o que você tinha antes, e você recebeu 20%, 1.000 dividido por 1.200, o preço da ação agora ele caiu. Ó. De R$10 ficou 8,33. Então, novamente, não teve alteração no seu patrimônio. Só foi um ajuste, você passou a ter mais ações, mas automaticamente o seu preço caiu. Ok? Vamos lá. Então agora você tem 120 ações, só que com um preço menor e o mesmo patrimônio, R$1.000. Não altere nada. Ok? Então assim, ó, o que acontece? A empresa pode fazer isso daí, que a gente chama de ações inteiras, ou pode ser quebrada também. Vamos supor que nesse caso aqui eu coloquei um número redondo, né? 100 ações. Mas aí, vamos supor aqui que fosse um número quebrado. Você receberia em dinheiro a diferença. Porque não existe meia ação, não existe 2/3 de ação. Ou é uma ação ou é uma ação, não tem como. Então se você tivesse, por exemplo, aqui, sei lá, 13 ações, você receberia, por exemplo, a diferença em dinheiro na sua conta. Entendeu? E tudo isso aqui que eu estou te falando, e vou te falar o próximo também, você é notificada pelo site de RI da empresa. Por isso que é legal você cadastrar no site de RI, ou olhar naquele site também, o Fundamentos, o Oceans 14, quando tem algum evento, entendeu? Mas é legal, assim, como a gente tem um grupo, e futuramente com novos alunos também, já tem os alunos lá em grupo, todo evento que tiver, a gente fala, ó pessoal, por exemplo, a Itaúsa fez a bonificação,
a MRV fez um aumento de capital, enfim. Então facilita também essa comunicação, mas via de regra é sua responsabilidade checar isso daí, tá bom? Mas a gente procura facilitar o caminho. Novamente, não aumento no seu patrimônio, né? Então nesse caso aqui, ó, houve aumento no capital da empresa, por isso ela distribuiu as ações para você. Logicamente, você tem mais ações, você vai receber mais dividendos, né? É lógico que o preço aqui caiu, o dividendo automaticamente ele tende a aumentar um pouquinho, porque você vai ter mais ações. Então, em via de regra, o patrimônio não aumenta nada, mas a empresa continuar crescendo, dando lucro também, você vai receber mais dividendos. Bonificação é o terceiro. Vamos para o quarto e último. Quarto e último, acho que é esse mesmo. Bonificação, deixa eu ver. Tem um difícil que eu vou passar daqui a pouco. Vamos lá. Subscrição. O que é subscrição? É parecido, só que é quase o inverso aí, digamos. Isso acontece tanto com ações e com fundos imobiliários. Aqui é quando a empresa ela aumenta o capital dela ou ela quer aumentar o capital. Na bonificação ela já aumentou. Aqui ela quer aumentar o capital e para isso ela o quê? Ela precisa de mais dinheiro. Então o que ela faz? Ela emite novas ações. Ela fala o seguinte, ó, o meu capital vai aumentar, certo? E aí, se você tem uma participação dentro da empresa, se ela emite novas ações, quer dizer o quê? Se você não comprar novas ações, a sua participação vai diminuir dentro dela. Então, por exemplo, aqui, ó, a subscrição ela dá preferência para você que é acionista, ou no caso do fundo imobiliário, um cotista, para você comprar novas ações ou novos fundos imobiliários, geralmente mais barato. Então aqui é um benefício. Ó. Vamos supor, a ação está cotada a R$10 no mercado, para você comprar hoje. Para subscrição, de repente a ação está sendo cotada a R$ 9,90, sei lá, R$ 9,50. Então você consegue comprar mais barato, você recebe o direito primeiro. Então antes de a empresa negociar isso no mercado, ela fala assim, ela manda um aviso por e-mail para você, isso chama-se fato relevante, tá? Subscrição, bonificação, grupamento, desdobramento, quando vai pagar dividendo, juros sobre capital próprio, tudo isso ela lança um fato relevante. O que é um fato relevante? É um aviso para o mercado, que é um documento que ela faz, um PDF, por exemplo, explicando o que aconteceu. Chega a notificação pelo seu e-mail, ou você pode consultar naquele site lá, o Fundamentos, Oceans 14, enfim. Você consegue ver quando que foi, por exemplo. Então, aqui, o Fundamentos, por exemplo, o Fundamentos não, o Status Invest. Você coloca o código da ação, aí você coloca lá, se você colocar subscrição, aí você vai ver se teve, vamos supor, da MRV. Pagamento de dividendo, você vai colocar, você vai ver também. Desdobramento, você vai ver se teve ou não, entendeu? Só que isso aqui você vai ter que fazer a partir do momento que você investiu. Luiz, ela fez um desdobramento lá em 2015. Você investiu em 2015, então é a partir do momento que você começou a investir que você vai fazer, no caso, essa alteração. Beleza? Continuando aqui, ó. Então, assim, eu coloquei em vermelho até em destaque aqui. Geralmente os fundos imobiliários eles fazem isso com mais frequência. Por quê? Eles ficam comprando e vendendo imóveis, vai comprar terreno, enfim, novos ativos, né? Novos imóveis, novos galpões, por exemplo. Então é muito comum eles fazerem isso para aumentar cada vez mais e mais o patrimônio do fundo. Então, por exemplo, aqui, ó. Uma empresa ou um fundo imobiliário, ele tinha 100 ações, né? Ou você tinha 100 cotas, por exemplo, e você tinha 10 ações. Coloquei um exemplo aqui bem didático, fácil, né? É lógico que uma empresa não tem 100 ações no mercado, ela tem milhões, às vezes bilhões de ações. Mas só para didática aqui, coloquei um número bem pequeno para facilitar. Então imagine que uma empresa no total que ela tem no mercado, 100 ações ou 100 cotas de fundo, ok? E aí, desse total de 100 ações, você tinha quanto? 10 ações. Logo, você tem um patrimônio de 10% referente às 100 ações que ela tem no total. Ok? Beleza, 10 dividido por 100 é 10%. Ok. Só que se essa empresa fizer aqui uma subscrição, um aumento de capital, na verdade, o que vai acontecer? Você vai agora, ela emitiu novas ações e você passa a ter 5%. Por quê? É 10 ações que você tem dividido por 200. Logo, a sua participação na empresa diminuiu, você concorda? Então tá aqui, ó, 10 dividido por 200, você tem 5. Então, o que a subscrição ela faz? Qual que é o objetivo? A empresa está falando assim, se você quiser manter a sua participação dentro da empresa, eu te dou um privilégio, eu te dou um benefício. Você consegue comprar mais barato comigo aqui. E geralmente ela dá uma data, tá? Vamos supor, agora a gente está aqui dia 23/2. Ela fala assim, Rayane, você tem até, vamos supor, o dia
28 de fevereiro para subscrever. O que é subscrever? Você comprar novas ações a esse preço mais barato que ela deu para você. Luiz, como é que eu faço isso? Você vai lá, manifesta o seu interesse e dentro do aplicativo da corretora depois, você pode fazer essa compra lá com desconto. Então é uma vantagem bacana, isso é muito bom inclusive, porque você consegue ter essa vantagem, né? Poxa, a empresa está crescendo, né? Isso é um bom sinal também, está aumentando o capital dela, ela dá esse benefício para você. Você tem o direito de exercer ou não. Você pode querer comprar pelo preço de subscrição, mas às vezes o que acontece? O preço de subscrição, ele pode às vezes ficar mais caro que está no mercado. Então tem esse detalhe também, você tem que ficar atento a isso. Tem gente que espera até o último dia, vamos supor assim, que a ação está R$10, tá? E aí o preço de subscrição está R$ 9,50. Só que de repente a ação caiu para R$ 9,40. Poxa, você vai comprar por R$ 9,50, sendo que no mercado está R$ 9,40? No caso não tem necessidade, então você não exerce o seu direito de comprar. Você compra no mercado. Conseguiu entender? Beleza. Cadê outro detalhe? Novamente, não aumenta no seu patrimônio também, né? Você só vai manter a sua participação, na verdade, porque ela está aumentando o capital, então ele está emitindo novas cotas ou novas ações, no caso. E aí você está adquirindo mais ações para você manter a mesma participação na empresa ou no fundo imobiliário. Ok? Vamos lá. E aí a gente encerra esses 4 eventos aqui por enquanto. Por que eu falei isso aqui para você? Agora que a gente vai entrar na parte prática, lá na declaração de R, para ver como é que isso aqui funciona na prática. Então vamos lá. Vamos ver no cenário real aí de ações. Planilha de apoio. Beleza. Espera aí. Vê se carregou a planilha para você aí. Beleza. Vamos lá. Então imagine o seguinte cenário. Aqui eu peguei o ano de 2021 como exemplo. Então a gente tem a data da operação, a operação. O que é a operação, Luiz? Uma compra ou venda ou P de posição, que é justamente o ajuste que a gente vai fazer antes de vender e após a venda para saber como é que encerrou, como é que está a sua posição ali em determinado período. Aqui seria o que? O ticker ou o código da ação. Aqui eu coloquei VIC3, né, de Luiz Flauzino Vitória e tal. Pode ser MRV, a ação que você tem. A quantidade, o preço e o valor total. Beleza, então vamos lá. No dia 6 de janeiro, a RAI foi lá e comprou 50 ações na VIC3 a R$100 cada. Deu um total de 5 mil. Beleza. Aqui em janeiro também, mas poderia ser fevereiro, março, qualquer outro mês, tá? Não tem problema. Mas geralmente a gente compra uma vez por mês, né? A estratégia aí de investimento de longo prazo, compra uma vez por mês. Mas eu coloquei aqui em janeiro mesmo, acabei até esquecendo de alterar o mês. Mas não tem problema. Então vamos imaginar que é mês diferente. Você foi lá e comprou mais ações, só que agora você comprou 75 a um preço de 150. Poxa, tá subindo, comprou mais caro, né? Caro do ponto de vista de preço, não de valor. Total 11.250. Depois você foi lá, vamos supor que seja o mês de março aqui. Comprou mais 10 ações a R$200, total 2.000. Aí, beleza. Você falou, Luiz, legal, tá subindo, eu comprei a 100, depois a 150, a 200. Poxa, a ação tá subindo, hein? Vamos supor que você queira vender, tá? Lembrando, o nosso foco é receber dividendo. Então, eu tenho que explicar aqui de forma didática para você, mas lembrando, a ação, geralmente, você não vai vender porque você está montando posição na empresa, né? Para você receber dividendo. Mesma ideia para o fundo. Mas, se quiser vender, você tem que saber como é que funciona esse cálculo aqui. Beleza. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu PAV, que é a posição antes de vender. Vamos supor que você está com a intenção de vender, poxa, tá legal, Luiz, valorizando bastante. Então, antes de vender, a sua posição total, tá aqui, ó, a soma de tudo isso, 135 ações a um preço médio de 135. Luiz, como é que chegou nesse cálculo aqui? Automático ele fez, ó. Lembra do nosso exemplo que eu mostrei no slide? Você pega a somatória total do que você investiu dividido pela quantidade. Então a quantidade aqui é 135. Então tem a fórmula aqui, ó. 18.250 dividido por 135 ações, preço médio 135,19, ok? Beleza. Aí, vamos supor que no mês 6 você foi lá e vendeu, ó. Vendeu as ações. Poxa, vendeu agora 30 ações. A um preço de R$200, 6 mil no total.
Isso, exatamente, P de venda. PDV, posição depois da venda. Então ficou quanto? Opa, 135 menos 30, 105. Luiz, eu vendi. O meu preço não altera? Não. Tá aqui, ó. Lembra? Preço não altera. Ok? Então tá aqui. A diferença, você tinha 18.200. Vendeu 6.000, menos ficou 14.144. Beleza. Essa é a sua posição. Vamos lá. Mês de junho. Comprou mais ações, mais 55 a 220, total 12.200. Mais ações, 40 ações a 250, total. Só que aí aconteceu o que? Um evento, ó, um desdobramento. O que é desdobramento? Eu tinha uma ação, de repente eu passei a ser 5. A ter 5 pode ser de uma, passei a ser 2. Nesse exemplo aqui eu coloquei de 1 para 5, tá? Então tá aqui, ó. Então posição. Então PAD, posição antes do desdobramento. Então antes disso você tinha o que, ó? 105, você comprou mais 55, você comprou mais 40, ficou com 200, ok? Beleza. 36,29. Então somando tudo aqui deu um total de 181,47, ok? Esse aqui, agora é o seu preço médio, tá? Sua posição, ó. Lembra, como se compra altera preço médio, venda não. Tava 135, passou para 181. O cálculo automático aqui, ó. Beleza. Aí ocorreu o desdobramento, ou seja, você tinha uma ação, passou a ter 5 ações. Tá aqui, ó, PDD, posição depois do desdobramento. Se foi de uma ação para 5, quer dizer o quê? Se você tinha 200 ações, aí 200 vezes 5 igual 1.000. Tá o cálculo aqui, ó. 100, 200 vezes 5 passou a ter 1.000 ações. No caso aqui, você vai multiplicar a quantidade vezes 5, mas na cotação é o inverso, você divide, porque se você tinha 200 ações cotadas a 181, agora você tem 1.000 ações, o preço vai diminuir, a cotação vai diminuir. Então ficou 36,29, ó. Pode ver que as duas abas estão iguais aqui, ó, amarela e preta. Não alterou o patrimônio, só alterou o que? O seu preço médio e a quantidade, certo? Beleza? Eu sei que às vezes pode parecer... É a posição. Isso. Também, só que aqui é antes de desdobrar. Então, se antes de desdobrar, você vai calcular a sua posição. Depois que desdobrou, aí você coloca a posição depois do desdobramento. Entendeu? Então aqui seria antes e aqui depois. Vida que segue, continua aqui. Você tem uma compra, você continua a vida, segue a vida, comprando todo mês, papapá. 300 ações a R$25 agora, tá vendo? Então teve desdobramento, o que acontece? Poxa, a cotação lá em cima, antes de desdobrar, estava 100. Agora diminuiu. Por quê? Porque de 1 virou 5, então tá 25, vida que segue. Beleza. Aí aconteceu um outro evento. Aconteceu o quê? Uma subscrição. Então você foi lá e exerceu o seu direito de compra. Ó. Subscrição, você comprou 100 ações a R$20. Então tá aqui, ó, R$2.000. Beleza? E está comprando. Beleza. Aí você foi lá, que a empresa aumentou o capital, né? Você foi lá, comprou de novo, mais 300 ações, R$25. Beleza. Aí aqui, ó, teve uma bonificação. Bonificação, o que é bonificação? A empresa deu para você, ó, 50 ações a um custo de R$10 cada. Você tem que alterar. Você recebeu. Você não comprou nada, tá? Mas como é um bônus, lembra? É um bônus que a empresa dá para você. Você lança como se fosse uma compra. Então tá aqui, ó. Você coloca o C de compra, 50 ações a R$12, total de 600. E finalizando aqui, vamos supor que seja o último ano do mês, mas só um exemplo aqui, ó. Comprou mais um pouquinho, 300 ações a R$25, total 7.500. Chegou o 31 de dezembro, vou fazer minha declaração de imposto de renda. Você vai apurar tudo aqui, ó. Todas as compras, somatória total. Você tem aqui, ó. Depois da posição, ó. Aqui, ó. Posição depois do desdobramento.
Aí, depois da posição, você comprou, só foi compra. Se tivesse venda aqui, você ia calcular também. Eu coloquei só compra aqui como exemplo, mas se tivesse venda, 2050, 2050. É a quantidade de ações. É isso aqui, ó, somatório disso aqui tudo, ó. Certo? Preço médio, aí mesma ideia, somei tudo aqui que eu tinha, dividido por deu 61 mil dividido por 2050, preço médio 29,95. É isso aqui que você informa lá em bens e direitos total dos 2.050 ações, um total de 61 mil, preço médio de 29,95. Beleza? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, bens e direitos. Não entendi. Isso, porque desdobrou, né? Desdobramento, ou se fosse o grupamento, também seria o inverso aqui, né? A cotação ia aumentar mais ainda, entendeu? Aqui eu coloquei só um exemplo de desdobramento. Fica tranquilo que assim, vai ter um exemplo prático depois, no dia a dia vai surgir. E aí é hora de você tirar sua dúvida também. Sei que às vezes pode ser que não clareia tanto, é normal. Aí depois você vai tirar na prática mesmo. Na prática que você atende, é igual analisar, né? Que você aprende de fato. Às vezes você entende, mas chega lá, você vai ficar com uma dúvida e faz parte. Beleza? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui e voltar para o... Qual slide que a gente parou? Deixa eu ver. Aqui. Na verdade, isso, 33. Vamos voltar lá pro... Só para continuar os FIIs. Volta para o 20, quer ver? 20... Vamos lá. Eu já compartilho com você, só pra gente... Não, 20, acho que é o 20, o 20, é o que tá 1 de 1 fundo imobiliário. Aqui, ó. Slide 24, isso mesmo, tá esperto. Do 24, então assim, primeira aba da declaração de IR lá dentro do programa da Receita, bens e direitos. Finalizamos aqui, aí eu dei esse parênteses aqui, digamos, para falar. Deixa eu voltar aqui e compartilhar com você, cadê? Share. Ok. Vê se carregou aí. Carregou? Beleza. Então, daqui a gente estava aqui, aí demos um parênteses aí e falamos do preço médio, bonificação, subscrição, papapá, todos os eventos. Vamos continuar agora fundos imobiliários, porque a gente declarou o que você tinha de bens, né? Cada cota é um bem, enfim. Só que você recebe dividendos, né? Recebe os proventos lá. Então a gente agora vai aprender a calcular, né? Dando a sequência aí nos fundos imobiliários, nos rendimentos e os demais eventos que tem. Só uma coisa que eu esqueci de falar com você, não é que eu esqueci, na verdade ele cortou lá, como eu não coloquei em PDF lá no Drive, ele cortou uma informação importante. Embora eu repetir ela lá na frente, mas eu vou dar uma antecipada aqui e depois eu explico com detalhe, que é isso aqui, ó. Você vai entender na prática já já. No caso de amortização parcial ou total dos FIIs, basta reduzir o valor do custo de aquisição, que é o preço de compra no caso das cotas. Você vai lembrar disso aqui daqui a pouco, só para você lembrar. Vamos lá. Então vamos para o 30 e... acho que é o 33. Deixa eu ver. Isso. Cadê? Subscrição. Pronto, amortização dos FIIs. Deixa eu deixar tudo aqui no jeito já. O que acontece? O fundo imobiliário, a gente tem aí, digamos, duas formas de receber. A principal, na verdade, é proventos e a segunda, que é a amortização. Meio que a gente recebe sem querer, você já vai entender na prática. Proventos é o dividendo lá, você recebe, né, que é um direito seu. Os fundos são obrigados a distribuir 95% a cada 6 meses, mas a maioria do mercado, né, acho que 99% aí, quase 100%, paga uma vez por mês. Beleza, isso aqui é o seu direito garantido. Só que acontece um outro evento, né, digamos, de rendimento, não é de rendimento na verdade, mas como se fosse uma remuneração que você recebe, que é o que é amortização? Diferente do provento, ele é uma devolução que você recebe, seja ela total ou parcial, do dinheiro que você investiu no fundo. Como assim, Luiz? Eu investi, de repente eu comprei 10 cotas a R$10 cada uma, então um total de R$100. Só que o fundo, de repente, ele se desfez de algum imóvel, por exemplo. Ele vendeu algum imóvel
e aí ele vai fazer o que? Ele vai devolver para você, tá? Ele pode fazer o que? Ó, quando há venda de um imóvel ou quando ele não precisa do seu dinheiro. Por quê? Isso acontece muitas vezes quando o fundo é novo ou de repente ele está numa fase que ele está alavancando o capital, buscando aumentar o patrimônio. Aí de repente ele falou assim, não, eu vou dar uma sossegada aqui agora, né? E não vou precisar desse dinheiro. Então para mim não ficar com o dinheiro da RAI, eu vou devolver para ela em forma de amortização. Acho que um exemplo mais fácil de entender aqui é quando a venda de um imóvel. Então imagine que um imóvel no fundo imobiliário foi vendido, ok? E aí diminuiu o valor patrimonial. Imagine o seguinte, você tem aí 10 apartamentos, total de R$1 milhão. Você vendeu um, você ficou com 900 mil. Esses 100 mil que você vendeu, você vai repassar, você recebe no caso, né? E aí recebe em dinheiro. Então entra dinheiro para você, só que automaticamente seu patrimônio não é mais de 1 milhão, agora é de 900 mil. Então o cotista ele vai receber, mas o valor da venda, ou seja, esses 100 mil reais que foi, ele é reduzido do valor da cota. Então imagine que a cota estava lá a 10 reais. Se saiu 10%, vai ficar R$ 9 reais agora a cota. Então essa amortização, ela vai ser abatida do preço do FII, do fundo de investimento, né? Então tá aqui, ó. Você vai ter que declarar isso aqui também, eu vou te mostrar na planilha lá também. Quando a amortização parcial ou total, você vai ter que reduzir o valor do custo que você tinha. Ou seja, se você comprou um fundo a 10 reais e você recebeu uma amortização de 10%, o seu preço médio agora vai ser alterado de 10 para 9. E você tem que informar isso para a Receita também. Vê se entendeu isso aí. Certo? Isso. Pode ser uma parte, tá? Aí pode ser, tá aqui, ó, cadê? Parcial ou total. Eu vou te mostrar como você declara. Se você receber total, você declara de uma forma. Se você receber parcial, você vai declarar de outra forma. Então, deixa eu só avançar aqui para ver. Isso, eu vou te mostrar agora aqui, ó. Na verdade, eu trouxe só o nível aqui, digamos, didático, e depois eu vou mostrar na parte prática, eu acho que tá aqui, ó, pronto. Tá mais à frente, tá? Que é o 4.5. Depois a gente vai ver na parte prática. Vamos dar um parênteses aqui, depois a gente volta nisso aí. Beleza? Então, proventos e amortização. Acontece isso daí. Se não tem, digamos, uma previsão, você vai ficar sabendo na prática. Igual quando ocorre a subscrição, bonificação. Aconteceu recentemente isso daí, teve um fundo, acho que foi um fundo de fundo, se eu não falha a memória. Ele devolveu parte de amortização para os cotistas. E aí você tem que fazer esse ajuste. Você tem que colocar na sua planilha lá para você declarar depois. Na declaração anual que você faz, né? Acontece, tá? Mas é um pouco raro de acontecer, mas acontece sim. Vamos lá. Declarando agora rendimentos. Então, eu vou fechar aqui. E vamos para a nossa foto que a gente tem aqui. Cadê?